conhece as histórias do lugar. Olá, 15 de abril de 2015. 2015, né? 15 de abril de 2015, semana de Santo Expedito, no sincretismo, Orixá Logum Edé, filho de Oxóssi e filho de Oxum. O orixá menino, a representação de um orixá menino, e que os mais velhos, professora Agenor Miranda dizia, orixá menino que velho respeita. Orixá da alegria, que tanto caça quanto pesca. Aquele pássaro martim pescador, né, de Logum Edé. E 6 meses, Logum Edé trabalha, está junto com a sua mãe, trabalhando nas águas. E 6 meses com seu pai Oxóssi, na mata, na terra, né? Então traz esses 2 elementos, a terra e a água, né? As cores dele, amarelo de Oxum e azul claro de Oxóssi. E as roupas também são mescladas, né? Amarelo e azul, azul e rosa. Também até pegando um pouco da linha das crianças, o azul e rosa, né? De bege, por ser um orixá menino. E para ele nós pedimos alegria, felicidade, saúde, agilidade, encantamento, né? É um orixá muito lindo, né? E também tem no 19 de abril, o dia do índio, né? E também nós comemoramos o dia do seu Zé Pilintra. Então, sexta-feira, gira do Zé Pilintra, no grupo Umbandista Cristão Ionaruê, Rua Coronel Falsete, 1170, 1178, Vila Moraes, São Paulo, capital, através da Avenida Cursino, altura do 3700. Informações na nossa loja de artigos religiosos, Reino das Pérolas. No Facebook está como Ateliê e Artigos Religiosos, Reino das Pérolas. Telefone 11 50 58 7110. No Facebook eu estou como Márcia Pontalti. E também há o Facebook da ONG Caio. Temos os nossos blogs, Márcia Pinho de Iemanjá, Umbanda.cruzeiro e Projeto Ionuaruê, tá bom? Então, os trabalhos na sexta-feira começam às 19 horas. A partir das 18, o portão é aberto e começam a serem distribuídas as senhas e o atendimento é por ordem de chegada, né? E no sábado tem o grupinho, também o nosso grupo de sábado à tarde, das 15 às 18 horas. Tem a parte do estudo, a parte dos cantos e a gira com atendimento, sábado, dia 18, das 15 às 18 horas. E aí voltamos à nossa programação, né? Especial de mês de aniversário da nossa casa. Quero agradecer a todos, né? Pela nossa 24ª festa de São Benedito, da vovó Benedita, e as bênçãos, né? De todas as correntes e de todos os amigos e todos os filhos da casa. Segunda-feira nós teremos no dia 20 a cerimônia de batizados. Na quarta-feira, dia 22, temos o ambulatório de cura espiritual, gratuito para todas as idades, das 19h30 às 21h30. E no dia 24 de abril, teremos a nossa homenagem a São Jorge Guerreiro, a nosso pai Ogum, e a gira de caboclos comandados pelo patrono da casa, pelo chefe da casa, o caboclo Ionaruê e todos os caboclos, né? Então, no dia 24 de abril, na sexta-feira, a nossa gira, tá? 27, na segunda-feira,
teremos a gira das crianças, né? Comandados pelo Zequinha, o bolo de aniversário da casa, encerrando as comemorações. Bom, daí ficaremos fechados para o feriado de maio, com obrigações internas, né? E na outra segunda-feira não teremos trabalho. No dia 4, voltaremos às atividades dia 6 de maio, tá bom? Você pega a nossa agenda completa através dos nossos blogs, através do Facebook. Grupo Umbandista Cristão Enoaruê também tem o Facebook. Nosso muito obrigado a todos. Hoje vamos falar sobre a Umbanda. Sempre tem pessoas novas ouvindo o programa pela primeira vez, e mesmo todos nós que já temos muito tempo, tanto de rádio quanto de programa, quanto de Umbanda, também sempre é bom a gente refletir, né? Estudar um pouquinho, sempre a cada tempo que a gente revisa um texto, ouve, né? Mais uma vez a história da Umbanda, sempre caem algumas fichas, né? E juntam mais conhecimentos ao que nós já temos, né? Então vamos ver lá o significado da palavra Umbanda, né? Em linhas gerais, quer dizer, etimologicamente, né? Dividindo a palavra Umbanda, Umbanda é vocábulo que decorre das línguas Umbundo e do Quimbundo. Olha onde que vem da palavra Quimbanda, né? Vem dessa língua Quimbundo, né? Que são as línguas africanas, né? E tanto Umbundo quanto Quimbundo significa a arte de curar, a arte de curandeiro, a ciência médica, né? Da África, medicina da África, né? Então, este termo passou a designar genericamente o sistema religioso que, dentre outros aspectos, assimilou elementos religiosos afro-brasileiros ao espiritismo urbano, ao kardecismo. Então, quando a Umbanda surgiu, ela surgiu para curar, né? Então, a palavra na língua africana, Umbundo e Quimbundo, né, vinha como isso, né, o curandeiro, a arte do curandeiro, a ciência médica, a medicina, né? Então foi o termo que a espiritualidade trouxe com a palavra Umbanda, né? Muitos dizem também Umbanda, né? Então, a união das bandas, então, de todos os povos, de todos os lugares, né? Então, todos os conhecimentos juntos, como hoje, né? Nós sempre damos ênfase a isto, né? Então, a Umbanda veio trazendo essa religião afro-brasileira, né? E pegando esse viés do kardecismo, né? O kardecismo era urbano, era mais nas cidades, né? E a Umbanda nasceu mais na periferia. Então, ela teve esta parte mais regional, né? Quanto ao sentido esotérico e espiritual, a Umbanda significa luz divina, ou conjunto das leis divinas. Se falava muito Umbanda na magia branca, né? A gente quer ir ressignificando, né? Tirando isso, né? De magia branca, magia negra, magia amarela, magia vermelha, né? Simplesmente magia, né? Então, a magia praticada pela Umbanda remontaria, sim, a outras eras do planeta, sendo denominada pela palavra sagrada Aumpiran, transformada em Aumpran e finalmente Umbanda, né? Então, tem alguns que defendem que ela já vem lá do sânscrito, né?
esta palavra e o povo da raça vermelha, né? E que veio trazendo para cá, né? De qualquer maneira, houve quem tivesse anotado, durante a incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, anunciando o nome da nova religião, o nome Alabanda, substituído por Aumbanda em sânscrito. Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus, né? Então, há muita discussão sobre tudo isso, né? Bom a gente ir levantando as hipóteses, né? Então, algumas pessoas anotaram, né, na primeira incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, no pai Zélio Fernandino de Moraes, ele ter dito, né, que no outro dia seria fundada uma nova religião, Alabanda, né? Mas como o Caboclo fala com a língua enrolada, né? Até hoje, né? Então, pode ter Alabanda, depois ter ido para Umbanda, né? E ficou Umbanda, né? E as palavras vêm do sânscrito, Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus, né? Então, no início falavam era uma seita nova. Nós não gostamos que seja tratado como seita, né? Seita geralmente se refere pejorativamente, né, a um grupo de pessoas que se unem para práticas espirituais, né? E que às vezes destroem as ortodoxas, né? Não, a Umbanda é uma religião, né? Constituída, com fundamentos, com teologia própria, com hierarquia, com sacerdotes e com sacramentos. Suas sessões são gratuitas, voltadas ao atendimento holístico, corpo, mente e espírito, né? Então, se trata do corpo, da mente e do espírito. Então, a gente fala um atendimento holístico, que vê o ser humano no todo, né? Então, suas sessões são gratuitas, voltadas ao atendimento holístico, à prática da caridade fraterna, espiritual, material, sem proselitismo, né? Nós não fazemos, assim, divulgação da religião, né? Não forçamos ninguém a se converter, né, à nossa religião. Então, está lá com os portões abertos a todos que aparecerem, né, para ouvir, né, ser um ombro amigo e transmitir boas energias e bons conselhos, né, boas orientações. Em sua liturgia, em seus trabalhos espirituais, a Umbanda trabalha com os 4 elementos básicos: o fogo, a terra, o ar e a água. É muito interessante fazer o estudo comparativo da utilização dos elementos, tanto por encarnados quanto pela espiritualidade na Umbanda, né? Então, nós vamos ver, né, elementos muito parecidos e formas de trabalhar parecidas entre a Umbanda, entre o Candomblé, entre o xamanismo, entre o Wicca, o Espiritismo, né? E também na liturgia católica, e agora eu vou dizer que estão, né, aproveitando a nossa sabedoria para colocar em prática também nos templos neopentecostais, né? Vieram depois de nós. Então vamos fazer um breve histórico da Umbanda, né? Do nascimento oficial da Umbanda. Eu, assim, tenho essa opinião, que a Umbanda já veio, ela se tornou, né, religião a partir dos negros escravizados, né, quando houve o sincretismo dos orixás, dos inquices, dos voduns, né, das divindades africanas com os santos católicos, com a consagração dos altares, com as imagens católicas e
as ferramentas, os otais, os apetrechos, os símbolos africanos simbolizando os orixás, e com a incorporação de antigos sacerdotes, né, membros africanos, nos seus filhos aqui escravizados, dando palavras de conforto, orientando, e também de índios, né, porque na hora que fugiam, iam para os quilombos, iam para o meio das matas, encontravam os índios, um dava cobertura ao outro, viviam juntos, se deram as mãos, né, e também os próprios ancestrais antepassados africanos e indígenas, através dos médiuns, faziam transe, né, e iam orientando. Então, assim, para mim, surgiu a Umbanda, né? E depois, em 1908, 15 de novembro de 1908, houve o fenômeno do pai Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos contar essa história um pouquinho, que faz parte da nossa história da Umbanda, né? Este é um breve histórico do nascimento oficial da Umbanda, embora antes da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do trabalho de Zélio Fernandino de Moraes, houvesse atividades religiosas semelhantes ou próximas, no que se convencionou chamar de macumba. Então, macumba é um instrumento, é o ancestral antepassado do reco-reco, né? E quem tocava esse instrumento, a macumba, era um macumbeiro, né? Então, era uma forma de fazer os cânticos da Umbanda através deste instrumento, tá? No astral, a Umbanda antecipa-se muito ao ano de 1908, e diversos segmentos localizam sua origem terrena em civilizações e continentes que já desapareceram. Até a antiga civilização da Atlântida, né, se vê elementos lá da Umbanda, né. Zélio Fernandino de Moraes, um rapaz de 17 anos que se preparava para ingressar na Marinha, em 1908 começou a ter aquilo que a família residente em Neves, no Rio de Janeiro, considerava ataques, né? Eu também tive ataque, desde pequena. Aí vinha as benzedoras católicas, benzia, acalmava, né? Depois eu tinha ataque na escola também, com 11 anos, né? Ia descendo da escola para o pátio, para o recreio, também rolava. E era já o transe, né, se manifestando, tá? Os supostos ataques colocavam o rapaz na postura de um velho, que parecia ter vivido em outra época, e dizia coisas incompreensíveis para os familiares. Noutros momentos, ele parecia uma espécie de felino que demonstrava conhecer bem a natureza. Após minucioso exame, o médico da família aconselhou fosse ele atendido por um padre, uma vez que considerava o rapaz possuído. Um familiar achou melhor levá-lo a um centro espírita, o que realmente aconteceu. No dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a tomar assento à mesa da sessão da Federação Espírita de Niterói, presidida à época por José de Souza. Tomado por força alheia à sua vontade e infringindo o regulamento, que proibia qualquer membro de ausentar-se da mesa, Zélio levantou-se e declarou: aqui está faltando uma flor. Deixou a sala, foi até o jardim e voltou com uma flor, que colocou no centro da mesa, o que provocou alvoroço, né? O kardecismo mais tradicional, radical, não coloca nenhum elemento, né, na mesa. Na sequência dos trabalhos, manifestaram-se nos médiuns espíritos apresentando-se como negros, escravos e índios. O diretor dos trabalhos, então, alertou os espíritos sobre seu atraso espiritual, como se pensava comumente à época, e convidou-os a se retirarem. Novamente, uma força tomou Zélio e advertiu: por que repelem a presença desses espíritos,
se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa das suas origens sociais e da cor? Então você vê que a Umbanda já chegou revolucionando e questionando, né? Os costumes e a sociedade. Quem vê carne não vê espírito. Voltamos já. Histórias do lugar. Hoje estamos falando um pouquinho sobre a história da Umbanda, o fenômeno do Zélio Fernandino de Moraes, né? Lá em 15 de novembro de 1908, em que ficou marcada a data oficial da Umbanda, né? Então, nós falamos que ele foi levado a um centro espírita e as entidades se manifestaram lá, né? E o dirigente da mesa, naquela época, esses espíritos não eram bem-vindos, bem vistos nas sessões espíritas e foram retirados foram convidados a se retirarem, né? E aí o espírito perguntou, né? Como que estava pedindo para que eles saíssem, estavam os repelindo, sem ouvir as mensagens, se era por preconceito devido à origem social e da cor, né? Por serem negros, por serem índios. Durante o debate que se seguiu, procurou-se doutrinar o espírito que demonstrava argumentação segura e sobriedade. Um médium vidente, então, lhe perguntou: por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Ao que o interpelado respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre, o meu nome era Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição, em Lisboa, no ano de 1761. Mas, em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Olha que lindo, gente. Então, o kardecismo, que era, na época, todo cheio de estudos, né? Não sabia ou não refletia que os mentores ali tiveram várias encarnações, né? E que poderiam nascer em cada fase de uma forma, né? Em uma raça, em um país, numa situação econômica, social, cultural diferente, né? Então, a Umbanda já chegando, questionando e mostrando, né? A que veio. A respeito da missão que trazia da espiritualidade, anunciou: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa de meu aparelho às 20 horas, para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e assim cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Com ironia, o médium vidente perguntou-lhe: julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? O caboclo das 7 encruzilhadas lhe respondeu: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. E concluiu: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal.
rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço? Se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? E por isso até que eu escolhi fazer esse texto hoje, que sexta-feira é a gira do seu Zé Pilintra, que é uma nova quebra de paradigmas, né? Então, naquela época, os negros não podiam vestir terno, gravata, chapéu panamá, meia, sapato de couro, né? Quanto mais de 2 cores ainda, né? Usar bengala, né? Ou cartola, que isso tudo era dos senhorzinhos, né? Dos senhores da cidade, das pessoas da corte, né? Dos elegantes da época. E os negros não, né? Era calça de saco, blusa que só rasgava o buraco, o pano, né? Para passar a cabeça e passava aqueles alinhavos do lado, né? A calça também, né? Só punha um cordão para segurar na cintura, pé no chão, né? Não tinham direito a nada. E seu Zé Pilintra conseguiu driblar, né? Toda a sociedade, e era o negro, então, né, malandro neste sentido. Não era malandro picareta de fazer coisas erradas, não, né? É aquele malandro que com a sua ginga, com o seu jeitinho, igual o rio, foi contornando os obstáculos e foi se estabelecendo. Então, ele atuava para os pobres como advogado, ele cuidava das prostitutas, aí a ligação com Maria Padilha, com toda a linha da esquerda, com todas as pombagiras. Ele defendia os ciganos, né? Então, a sua ligação com os ciganos também, né? Fazia partos, né? Então, sua ligação também com os pretos velhos, né? Então, a gente fala aqui nas 7 linhas, né? Com os juremeiros, com o catimbó, né? Com o culto dentro da mata, que era feito escondido, né? Porque também era perseguido. Então, aí como mestre da Jurema, herveiro, né? Fazia as garrafadas, fazia os remédios. Então, essa medicina natural, a medicina da Jurema, encantada, né? Abrem as portas, né? Para a ciência passar, né? Então, seu Zé Pilintra tem todo este caminho, né? E que não se sujeitou a ficar como os negros e se infiltrou, né, nos meios dos brancos, então bem vestido, alinhado, muito educado, né, e tinha essa sabedoria, o espírito dele já tinha, então em qualquer lugar ele se dava bem e as pessoas ouviam e ele fazia o papel de defesa, de advogado, né, fazia o papel de médico e então ele conseguiu, né, mostrar isso, ter essa quebra desses paradigmas, né? Bom, a gira do seu Zé, sexta-feira agora, tá? No Grupo Yonaruê, senhas a partir das 18 horas, Rua Coronel Falsete, 1170, Vila Moraes, telefone 11 50 58 7110. Bom, então estamos falando do Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? E que disse que no dia seguinte, no dia 16 de novembro, na casa da família do Zélio, Fernandinho de Moraes, né? Na rua Floriano Peixoto, número 30, perto das 20 horas, uma grande multidão esteve lá, né? Estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos, membros da Federação Espírita foram lá para conferir, né? E uma grande multidão. Às 20 horas manifestou-se
o caboclo das 7 encruzilhadas, e declarou o início do novo culto, no qual os espíritos de velhos escravos, que não encontravam campo de atuação em outros cultos africanistas, bem como de indígenas nativos do Brasil, trabalhariam em prol dos irmãos encarnados, independentemente de cor, raça, condição social e credo. No novo culto, encarnados e desencarnados atuariam motivados por princípios evangélicos e pela prática da caridade. O caboclo das 7 encruzilhadas também estabeleceu as normas do novo culto. As sessões seriam das 20 às 22 horas, com atendimento gratuito e os participantes uniformizados de branco. Quanto ao nome, seria Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. A casa que se fundava teria o nome de Nossa Senhora da Piedade, inspirada em Maria, que recebeu os filhos nos braços. Assim, a casa receberia todo aquele que necessitasse de ajuda e conforto. Após ditar as normas, o caboclo respondeu às perguntas em latim e alemão, formuladas por sacerdotes ali presentes. Iniciaram-se assim os atendimentos com diversas curas, inclusive a de um paralítico. Então, o plano espiritual se organizou, né, para que ali fosse bem fundamentado, né, fossem tiradas as provas, fossem realizados milagres, né, para que tivesse credibilidade. No mesmo dia, manifestou-se em Zélio um preto velho chamado Pai Antônio, o mesmo que havia sido considerado efeito da suposta loucura do médium, né? Então ele tinha aqueles ataques, ficava curvado, né? Já era a incorporação do Pai Antônio, né? Com humildade e aparente timidez, recusava-se a sentar-se à mesa com os presentes, argumentando: nego não senta não, meu senhor, nego fica aqui mesmo, isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar. Após insistência dos presentes, respondeu: não carece preocupar não, nego fica no toco, que é lugar de nego. Então, eles começaram fazendo igual fazia a mesa branca, né, a federação. Mas o preto velho já veio dizendo que ele ia sentar no toco, né, que ele não ia ficar na mesa. Então, que já ia ser diferente, né. Já fazia uma rodinha ali, punha um banquinho, um toquinho, ele sentava ali mesmo, né. Assim começou o trabalho do terreiro, né. Continuou com palavras de humildade quando alguém lhe perguntou se sentia falta de algo que havia deixado na terra, ao que ele respondeu: minha cachimba, nego que é o pito que deixou no toco. Manda a mureque buscar, né? Então tem até o ponto, né? Sua cachimba tá no toco, manda a moleque buscar, né? Solicitava assim pela primeira vez um dos instrumentos de trabalho da nova religião. Era o cachimbo do preto velho, né? Também foi o primeiro a solicitar uma guia, até hoje usada pelos membros da tenda, conhecida carinhosamente como guia de Pai Antônio. Então ele já pediu a guia, já pediu o toco e já pediu o cachimbo, né? No dia seguinte houve verdadeira romaria à casa da família de Zélio. Enfermos encontravam a cura, todos se sentiam confortados, médiuns até então considerados loucos encontravam terreno para desenvolver os dons mediúnicos. Então, até hoje, né, se você vai em hospital psiquiátrico, né, hospício, como chamavam, você encontra muitos médiuns ali, né? Então, começaram a procurar e aí se manifestavam os guias, né? E assim foi curando as pessoas, né, da suposta loucura, né? E foram se apresentando os dons mediúnicos. O caboclo das 7 encruzilhadas dedicou-se, então, a esclarecer e divulgar a Umbanda, auxiliado diretamente por Pai Antônio e pelo caboclo Orixá Malê, experiente na anulação de trabalhos de baixa magia, né?
A gente fala os caboclos quimbandeiros, né? Que curam, né, as energias negativas. No ano de 1918, isso foi em 1908, passaram-se 10 anos, né? No ano de 1908, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens da espiritualidade para fundar 7 tendas, assim denominadas. Então, foi depois de 10 anos de trabalho que o caboclo das 7 encruzilhadas, então, fundou mais 7 tendas, né? Tenda espírita Nossa Senhora da Guia, tenda espírita Nossa Senhora da Conceição. Então, ficou tenda espírita Nossa Senhora da Guia, Orixá e Iemanjá, né? Tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, Oxum. Tenda espírita Santa Bárbara, Inhansã. Tenda espírita São Pedro, Xangô. Tenda espírita Oxalá, né? Tenda espírita São Jorge, que tem até hoje, Pai Pedro Miranda e a ciganinha, né? Que tomam conta lá no Rio, né? E a tenda espírita São Jerônimo. Durante a encarnação de Zélio, a partir destas primeiras tendas, foram fundadas outras 10.000 tendas. Então, tenda espírita Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge e São Jerônimo. Aí originaram as 7 linhas da Umbanda, também as 7 primeiras tendas, né? Mesmo não seguindo a carreira militar, pois o exercício da mediunidade não lhe permitiu, então Zélio Fernandino de Moraes tinha essa missão, estava com 17 anos, queria aos 18 entrar para a carreira militar, né? Não foi, né? Porque houve esse chamado para ele fundar a Umbanda, né? Mas o pai Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da sua missão espiritual a sua profissão, né? Pelo contrário, chegava a contribuir financeiramente com parte do salário para as tendas fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas, além de auxiliar os que se albergavam em sua casa. Também pelo conselho do caboclo, não aceitava cheques e nem presentes. Por determinação do caboclo, a ritualística era simples, cânticos baixos e harmoniosos, sem palmas ou atabaques, sem adereços para a vestimenta branca e, sobretudo, sem corte, sem sacrifício de animais. Então, a Umbanda surgiu assim, diferenciando do culto de nação, né, dos ritos de candomblé, né? A preparação do médium pautava-se pelo conhecimento da doutrina, com base no evangelho, banho de ervas, a maciz, que é aquela lavagem de cabeça através de ervas, flores, né? E a concentração nos pontos da natureza. Com o tempo e a diversidade ritualística, outros elementos foram incorporados ao culto, no que tange ao toque, canto e palmas, né? Então foram introduzidos na maioria dos terreiros, alguns não. Ainda trabalham dessa forma, só cânticos baixos, sem palmas, sem atabaque, né? E só com a roupinha branca. E outros já trouxeram os atabaques, já houve o cruzamento também com a ritualística da nação, né? Então, as vestimentas também, né? Foram com esse estilo mais das baianas, né? E mesmo a casos de sacerdotes umbandistas que passaram a se dedicar integralmente ao culto, como outro sacerdote qualquer, né? O padre trabalha na igreja, o pastor trabalha na igreja, né? Então, também os sacerdotes umbandistas, os sacerdotes candomblecistas também, alguns passaram-se a dedicar-se integralmente ao culto, né? Cobrando, por exemplo, pelo jogo de búzios, pelo jogo de tarô, né? E por rituais. Mas sem nunca deixar de atender aqueles que não podem pagar, né? O trabalho social, o trabalho caritativo,
nas suas giras, nos seus atendimentos, nas suas sessões. As sessões permanecem públicas e gratuitas, pautadas pela caridade e pela doação de médiuns. Também algumas casas, por influência dos cultos de nação, praticam o corte ou sacrifício dos animais, né? Eu ainda não vi ninguém comer carne sem alguém ter matado, né? Então, ou é em frigorífico, né? Ou são nas roças, né? Ou no interior, né? Pra gente comer a carne do boi, da vaca, do coelho, do frango, do peixe, né? Temos os ovos de galinha, que também é parte animal, né? Então, alguém teve que sacrificar, né, o animal para que pudesse comer o lombo, né? Então, também a Umbanda que utiliza algumas casas que tem, né, essa vertente do culto de nação, e o culto de nação também fazem com todo o respeito à vida do animal, com as orações, né, pedindo que ele vá dócil e respeito àquela vida. A carne é comida pela comunidade, né, e apenas as partes que não são comidas são devolvidas à natureza com sinal de respeito àquele ser também de Deus, tá bom? Voltamos já. Então, mais uma vez agradecer a todos os filhos do Grupo Umbandista Cristão Yanaruê, Federação Icaraí, ONG Caio, aos nossos parceiros, Ateliê Artigos Religiosos, Reino das Pérolas, Vimase Multimarcas, que fica na Avenida Nazaré, né? Tudo sobre carros, compra e venda de carros novos e usados, né? Agradecer a todos os trabalhadores da casa, todos os amigos, a todos os sócios, colaboradores, benfeitores, a todos os amigos das outras casas que estiveram conosco, né? Pela 24ª festa. São Benedita, Vovó Benedita, do Grupo Yanaruê, 59 anos da Federação Icaraí, 2º ano da ONG Caio, da Congada, do Grupo de Congada, né? E pedir a Deus, ao meu Pai Ogum, regente desse mês, patrono da nossa casa, que nos dê proteção, saúde, vida longa, alegria, que possamos chegar o ano que vem nas nossas bodas de prata, né? Se Deus quiser, vamos já. Acaba uma festa, a gente já começa a trabalhar em outra, né? Porque o ano que vem nossas bodas de prata, nosso jubileu aí de prata, né? Então, que todos estejamos juntos, com saúde, né? Os primeiros membros, já teve uma turminha que já alguns anos atrás, que já estão com 28 anos de casa, então 4 anos atrás, comemoraram, 3 anos atrás comemoraram seus 25 anos, e agora o ano que vem já tem mais uma turminha aí que se iniciou com a festa da vovó, né? Há 25 anos atrás e permanece conosco até hoje. Sexta-feira, uma outra gira especial. Esse mês de abril é todo especial, que é o mês de aniversário da casa. Gira do seu Zé Pilintra. A partir das 19 horas. 18 horas já começam a distribuir as senhas. E o atendimento é por ordem de chegada, não precisam ficar até o final, né? Temos lanchonete. Vendemos banho para ajuda na casa, manutenção, né? Os atendimentos são todos gratuitos, podem levar crianças, temos acessibilidade e segurança na porta. E sábado também tem sessão, estudo, das 15 às 18 horas. Rua Coronel Falsetti, 1170, 1178, Vila Moraes, São Paulo, capital. Travessa da Avenida Cursino, altura do 3.700. Informações na loja de artigos religiosos, Reino das Pérolas, telefone 11 5058 7110. Estamos no Facebook, Márcia Pontalte,
Tem o grupo umbandista cristão Yonu Arue, YONUARUE, ONG Caio e Ateliê e Artigos Religiosos Reino das Pérolas, tá bom? Estamos falando sobre o surgimento da Umbanda, o início da Umbanda, né? E devemos também muito, né, ao pai Zélio Fernandino de Moraes. Ele ficou 55 anos à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, e daí passou a direção para as filhas, a Zélia e a Zilmeia Moraes, né? E continuou trabalhando junto com a sua esposa, Isabel, né, que era médium do Caboclo Roxo, na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Pai Zélio Fernandino de Moraes faleceu no dia 3 de outubro de 1975. Então, agora, dia 3 de outubro, vão fazer quantos anos? Deixa eu ver, 2015, 1975, 30 anos, né? Da morte de Pai Zélio. É isso mesmo? 30 anos? 40 anos, né? 40 anos. 40 anos que o Pai Zélio Fernandino de Moraes já nos deixou, né? E ele desencarnou após 66 anos dedicados à Umbanda, né? E nós todos muito lhe agradecemos, ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Pai Antônio, né? E a toda a sua descendência, né? Carnal e espiritual. Nossa gratidão mesmo, né? As matrizes da Umbanda, né? Embora chamada popularmente de religião de matriz africana, na realidade a Umbanda é um sistema religioso formado de diversas matrizes, né? Então eu falo que é afro-indo-europeia, né? Oriento-europeia, a Umbanda, né? Porque ela tem essas 5 raízes aí, então não é só africana não, né? Então nós vamos contemplar essa diversidade na Umbanda, cada casa, cada templo, trabalhando da sua forma, né? Cada um voltado mais ao que tem mais afinidade, que o guia-chefe da casa também tem, né? Claro, mais afinidade. Então, as matrizes, né? O africanismo, uma das matrizes mais fortes da Umbanda, porque foi com esse sincretismo com os orixás, né? E os orixás conhecidos mais do povo Yorubá, do povo Queto. Os orixás que nós conhecemos como Iemanjá, Oxum, Nanã, Oxóssi, Ogum, Xangô, Exu, né? É tudo do povo Yorubá. Né? Então, os elementos mais conhecidos, culto aos orixás, trazidos pelos negros escravos iorubanos, né? Em sua complexidade cultural, espiritual, medicinal, ecológica, etc. Né? Então, aí nós falamos com esse povo Yorubá, mas muitos dos pretos velhos que nasceram na Angola, né? Então nós vamos ver também muito forte o culto de Angola. Então, nós vamos ver aí já 2 nações dentro da Umbanda. A Angola e o povo de Queto, né? Então, nós falamos do povo Nagu, né? Outra matriz. Então, o africanismo é uma das matrizes, né, de matriz, né? A mãe, né, da mãe África, né? O outro é o indianismo, né? Então, nós vamos ver o sistema da pagelança, emprego da sabedoria indígena ancestral em seus aspectos culturais, espirituais, medicinais, ecológicos, etc. O culto aos caboclos indígenas e os caboclos de pena, né? Então, a raiz negra e a raiz vermelha já estão aqui. Cristianismo, né? Uso de imagens, orações e símbolos católicos,
A despeito de existir uma teologia da Umbanda própria, né? A maioria das casas utiliza o Pai Nosso, a Ave Maria, o credo, né? Tem o credo umbandista, uma adaptação, né? Utilizam a prece de Cáritas, né? Que também tem a adaptação umbandista, mas tem a prece de Cáritas espírita, né? Então, nós vamos pegar uma raiz cristã muito forte, né? Então, das orações, das imagens católicas, de mandar ir à missa, mandar rezar missa para as almas, missa de ação de graças, né? De andores, de procissão, de ladainhas, né? De terços. Então, vamos ter os pontos de Umbanda cantados, misturando, né? As entidades com o culto da Igreja Católica, dos santos católicos, inclusive fazendo o calendário das festas umbandistas em cima das datas de comemoração aos santos católicos, né? Então, a quinta matriz, o cristianismo, né? A sexta, o kardecismo, estudo dos livros da doutrina espírita, bem como de sua vasta bibliografia. Manifestação de determinados espíritos e suas egrégoras, mais conhecidas no meio espírita, como os médicos do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, utilização de imagens e bustos de Allan Kardec, né? Aí nós vemos também Pai Jacó, que era também muito forte nas mesas brancas, né, na mesa espírita, Eurípides Barçanufo, né? Então, toda a corrente médica do espaço, o sistema de doutrinação de espíritos, né, de transportes, descarregos ou desobsessões, doutrinação de espíritos, né, passes, estudo sistemático da mediunidade, né, palestras públicas. Então, a razão baseada, a religião baseada também na razão, né? Na ciência do espiritismo. E o orientalismo, né? Estudo, compreensão e aplicação de conceitos como prana, chakra, lei de ação e reação, né? Culto à linha cigana, à linha hindu. Então, e aí vem uma das 7 linhas da Umbanda, a linha do Oriente, né? E aí vem o culto a Buda, Confúcio, né? Então, os mestres orientais, né? Os sábios, a linha dos sábios, né? Então, pega toda essa linha do oriental, né? Então, e muitas casas até fizeram, né? Templo de Umbanda oriental, então, que aí não tinha esta outra parte da parte africana, né? E tinha mais forte essa linha do Oriente, mantras, né? Mandalas, magias orientais. Então, nós temos a grande maioria dos templos de Umbanda, quase todos trabalham com essas 5 linhas, né? Então, a cada gira, a cada entidade, a cada sessão, conforme a linha de trabalho, utiliza uma ritualística dentro dessas matrizes, né? Por seu caráter interreligioso, né? Antigamente se falava ecumênico, né? Mas agora já se usa interreligioso. Ecumênico é mais entre as religiões cristãs, né? Interreligioso é com as várias religiões, né? Que são vários mestres, vários profetas, vários nomes de Deus, né? Então, de flexibilidade doutrinária e ritualística, a Umbanda é capaz de reunir os elementos, os mais diversos, como sistematizados acima, como que nós acabamos de falar das 5 matrizes, né? E nós vamos ver este momento agregador, né? Incessante. Então, a gente fala que a Umbanda é uma religião muito inteligente, né?
que já tem uma visão lá na frente do que deve ser o novo mundo, né? A Umbanda permanece de portas abertas, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, aos espíritos das suas mais diversas origens étnicas e evolutivas. Irmãos de várias religiões chegam aos nossos templos, né? E convivem muito bem conosco e vêm também buscar, né? Saúde, paz, conforto espiritual, ajuda para área afetiva, para área profissional, familiar, né? E a todos, né? Todos são recebidos da mesma forma por nossas entidades espirituais e por nós, médiuns, pelas equipes de trabalho, né? A maioria dos templos, né? Procuram agir com gentileza, né? A gentileza gera gentileza, então, acho que é um cartão de visita da Umbanda, né? Esse poder afetivo que ela tem, né? De receber todos com sorriso, com educação, ficar feliz das pessoas virem no templo, né? Não cobrar a pessoa que acaba fazendo a sua gratidão, acaba querendo se filiar à casa, ou ser membro, trabalhador da casa, ajudar a sua manutenção, né? E os planos espirituais também abertos aos espíritos de todos os níveis, né? Claro que há uma direção, né, espiritual, de orientação, mas cada espírito com a sua característica, o seu jeito de ser, seu jeito de chegar, dançar, falar, se expressar, né, se vestir com as coisas, os templos que não usam só o uniforme branco, que usam colorido. Então, cada espírito tem, né, a sua liberdade para querer essa roupa branca, amarela, roxa, verde, né, e seus balangandãs, seus instrumentos de trabalho, né. Então, tudo isto de forma muito organizada, né. Nós sabemos que a maioria das casas que deram certo e que fizeram seu trabalho, que se sustentam, se mantêm até hoje, tiveram, né, como organização, disciplina, os pontos, acho que organização, disciplina e gentileza, né, são 3 pontos indispensáveis para uma casa e para qualquer trabalhador de Umbanda, né. Então, tem pessoas que se sentem melhor, né, em casas que é mais puxado para a fé católica, né, outras para o espiritismo, outros já gostam, né, dessa parte mais indígena, né, xamânica, outras gostam ligadas ao kardecismo, né, aos estudos, aos passes, às obsessões, orientações, outras gostam já do culto com os orixás, né, dos cantos em língua africana, em Yorubá, as danças, né. Então, nós falamos que tem, né, cada um tem o seu encontro, né, com a sua família espiritual, né. No grupo Naruê a gente fala que é uma salada mista que deu certo, né, graças a Deus. E então temos na segunda-feira o dia de estudo, de palestra, desenvolvimento mediúnico e passe. Na quarta-feira temos ambulatório de cura espiritual, fazemos cirurgias espirituais, né, fazemos orientação psicológica, jurídica, e fazemos esse trabalho com as mãos, né, essa bioenergética e transmissão da luz divina, né, também com rituais xamânicos. Cada médium tem a sua especialidade, né, gratuito. Sexta-feira é nosso dia de gira, cada semana uma linha de trabalho. Primeiro e terceiro sábado de cada mês tem o grupinho à tarde, das 15 às 18. E o quarto sábado do mês é o dia da nossa dança, das nossas danças afro-brasileiras, o grupo de Congada. Sejam sempre bem-vindos.